Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Eu tô aqui super bem acompanhado em mais um sábado de gala aqui em São Paulo, plena Faria Lima, centro financeiro nervoso desse país. Hoje muito bem acompanhado aqui com meu amigo Maurício Marquezini, que tem uma carreira toda em finanças. Ele vai dividir isso com vocês aqui até o prêmio equilibrista ele já ganhou em 2014. Vai explicar um pouquinho o que estava no case lá. Mas hoje ele assumiu uma cadeira mais de Head de Desenvolvimento de Novos Negócios e Inovação Aberta na Volkswagen. Meu caro, que alegria te receber por aqui. Estou muito feliz de te receber nessa tarde aqui. Alguma coisa você está deixando de fazer para estar aqui conosco. Eu queria que tu me explicasse primeiro que função é essa, que confusão é essa que tu arrumou para ti aí, Maurício. Pois é. Bom, obrigado, Augusto, pelo convite. Acho que é uma super honra para mim aqui estar participando. Eu acompanho o podcast desde o início. Acho que é bem legal. Traz uma visão diferente do profissional de finanças, né? Acho que isso é bem interessante para nós, profissionais de finanças, né? Eu me considero um cara de finanças. Escutei muitas histórias ali que tem muita similaridade do que eu passei, as dificuldades, enfim. Mas eu acho que é um approach diferente. Então, acho que isso acaba agregando um valor bem importante assim na vida profissional das pessoas, né? Sem dúvida. Bom, vamos lá, né? Eu tô com esse desafio novo aqui. Eu acho que quando a gente for falar um pouquinho da minha trajetória, vai dar para entender um pouco. Assim, eu sou um cara de finanças, mas eu acho que eu nunca fui só um cara de finanças assim ao longo da minha carreira, né? Eu não sou um especialista de profundidade, né? Nunca fui um especialista de profundidade, apesar de ter trabalhado durante muito tempo na minha vida na área na tesouraria, trabalhei na controladoria, passei pelo planejamento tributário, mas eu sempre estava muito conectado ao negócio, assim, sempre em todas as experiências que eu tive, eu olhava aquela perspectiva financeira e tentava fazer essa conexão com o negócio, com o novo, com o que eu posso trazer de coisas diferentes. A tesouraria proporciona isso, né? Porque você está em contato com o mercado, você fala com os bancos, você vê outras empresas, você faz o benchmark, então acaba te conectando com outras ideias, né? E como eu passei por vários setores diferentes ao longo da vida, né? Fui varejo, fui consultoria, fui indústria. Então, essas experiências que você vai tendo ao longo da vida vão te somando conhecimentos e sempre que eu vou para um lugar, eu falo, puta, acho que dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Quando eu cheguei aqui na Volkswagen como tesoureiro da região, em pouco tempo eu acabei incorporando a área de novos negócios, né? Então virou tesouraria e novos negócios. Então você estava, putz, são coisas bem diferentes, né? Como é que você toca uma área técnica e traz uma área de novos negócios ali junto? E aí eu fui desenvolvendo isso, fui trabalhando muito. Nesse período a gente acabou trazendo a fintech, a gente criou, era um negócio, era um business, né? A gente constituiu uma fintech justamente nessa linha. E a empresa, eu fui ali tentando explorar o máximo de coisas que eu podia fazer diferente, e a empresa identificou que eu tinha um perfil ali de um cara de negócio que poderia trabalhar. Eu estava muito próximo da área de inovação, da área de business transformation, então eu gostava desses assuntos. E a empresa entendeu que eu poderia ter um perfil para liderar esse tipo de assunto e acabei aceitando o desafio e a oportunidade. Então, de certa forma, eu migro um pouco de carreira, né? Saio daquele cara de finanças tradicional e vou para uma área mais de negócio que está bem interessante, muito legal, assim, com uma equipe muito boa que está me ajudando bastante. Então, tá agregando muito valor para mim ali no conhecimento e aprendizado, né? Muito legal. Eu queria, antes de perguntar da tua trajetória, é, a- o seu chefe hoje foi meu chefe durante anos, né? Como é que é suceder, no melhor dos sentidos, né? Que era um monstro que ele foi, né? Trabalhou em tesouraria durante muitos anos. Como é que é suceder o Ciro numa função dessas? Fala pra gente. Cara, não é fácil, sim, porque por dois motivos, né? Primeiro que o Ciro sempre foi um cara que eu me inspirei muito lá atrás na carreira, né? Quando eu comecei na tesouraria, ele já era o grande tesoureiro lá das empresas do Paraná, tá? Então, sempre foi uma referência, né? Eu gosto das referências na vida, assim. Eu sempre olhava para aquilo e falava assim, porra, o que esse cara faz de diferente? Como é que ele pensa? Sim. E quando eu vim para a Renault, o Ciro na época estava na França, né? Porque eu acabei vindo ocupar a posição que foi dele, né? Sim. Como tesoureiro na Renault. E a primeira coisa que eu fiz, eu me lembro, assim, foi mandar uma mensagem pra ele. Eu falei assim, pô, se eu cheguei aqui, o dia que a gente puder conversar, tá? Talvez ele nem se lembre disso, Aham. mas ele rapidamente me respondeu e falou assim, vamos falar. E aí ele me ligou e falou assim, cuida dessa tesouraria, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Ele me deu umas dicas ali iniciais, né? Aham. Foi super interessante, muito legal. E sempre que eu tinha uma coisa diferente ali na Renault, eu falava, puta, eu vou perguntar pra ele, né? Sim. E eu, mesmo ele não estando mais efetivamente na tesouraria, eu mandava pra ele as apresentações, perguntava, tá?
E para mim, quando ele me convidou para... Eu estava na França, trabalhando na Renault na França. Quando ele me convidou para vir trabalhar como tesoureiro da Volkswagen, aquilo para mim, primeiro foi um motivo de bastante orgulho de falar assim, pô, Lógico. ele conhece do negócio e se ele está me convidando é porque de fato ele acredita que eu posso fazer um bom trabalho, né? Então, isso ali foi um motivo de bastante orgulho para mim. Eu falei, pô, eu vou, né? Falei pra minha mulher na época, falei assim, pô, ela falou, mas putz, você vai voltar pro Brasil, tinha uma época de pandemia, negócio complicado, porra, tem questão aí salarial e tal. Falei, cara, eu gostaria muito de trabalhar com ele, sabe? Eu tinha, em algum momento, eu falei, puta, eu queria muito trabalhar com o Ciro, né? Então, foi um desafio, um pouco de medo, né? Falei, porra, como é que eu vou mostrar um negócio pro cara ali que conhece muito mais do que eu? Mas o Ciro você conhece bem, né? Ele tem um perfil de gestão ali muito diferente, né? Ele é um cara que faz você ser melhor, ele te empodera as pessoas, ele faz as críticas corretas, ele coloca você numa rota interessante de trabalho, ele faz ver as coisas de uma forma diferente. Então, foi uma experiência muito legal, assim, sabe? Muito interessante ter trabalhado com uma pessoa que conhece, um chefe que conhece mais do que você, né? Sim. Então foi muito bom, muito agregador, assim. Acho que ele se dá muito bem, assim. Eu gosto muito dele, né? Legal, Maurício. Eu também. Ciro, grande abraço. O Ciro esteve aqui conosco num episódio marcante. Todo mundo elogia bastante e com muita razão. E a tua trajetória, assim? Então, por exemplo, tu passaste por controladoria, por planejamento tributário, por tesouraria. Eu lembro de uma época tua na Faurecia também. Como é que foi essa questão, essa tua trilha acadêmica e profissional? Cara, eu assim, voltando pro começo, né? Eu nunca tinha um planejamento de carreira, né? O que eu vou fazer na vida, né? Aquela coisa do comecei estudando, né? Eu gostava muito, eu lembro que eu não fui um bom aluno, então tinha muita dificuldade de aprender, demorei muito para entender o que eu queria fazer da vida, tá? Mas ali naquela época de faculdade, eu falei, puta, o que eu vou fazer, né? E aí eu fui prestar vestibular para direito, que era minha família, muitos advogados, então eu olhava aquilo ali e falava, puta, eu vou seguir esse caminho, né? Já tinha escritório, meu avô tinha sido um grande advogado, tinha sido procurador do Estado, então era uma referência ali para a família. Falei, pô, vou seguir esse caminho aqui, que é o mais lógico, né? Vou trabalhar com isso aqui, né? E fiquei tentando ali fazer o vestibular para direito e também falei, pô, vou fazer outra coisa, porque se eu não passar em direito, pelo menos eu passo em um outro vestibular e acabou que passei em duas, né? Passei em Direito na Universidade de Curitiba, que é uma boa universidade, né? Assim, na época, hoje ainda é. Ali na Chile, né? Ela era no centro ainda, né? Nessa época. Passei na Unicuritiba e acabei passando em administração. Falei, vou fazer as duas. E vou ver o que dá nesse negócio. Uma era de manhã, uma à noite. Falei, vou fazer as duas e vou testar para ver o que eu quero fazer, né? E acabei fazendo as duas, entrei nessa rotina de estudo ali. Acho que foi ali que um pouco eu comecei a ter noção do que era o trabalho, o que eu precisava fazer, estudar, tá? E aí comecei a fazer direito e consegui um estágio no escritório da minha família, né? Falou, ele também trabalhar aqui, né? Eu falei, pô, então eu ia de manhã para a faculdade de direito, saia correndo da faculdade, ia pro escritório, trabalhava o dia inteiro no escritório, depois ia para a faculdade à noite. Então minha vida naquele momento mudou radicalmente do cara que fazia pouca coisa para um cara que começou a trabalhar já e ter que se virar, né? E assim, eu não gostava muito do trabalho, tá? Achava o trabalho... Puta, chegar no escritório, era todo mundo preso nas salas, assim, não tinha muita gente para conversar. E pegar aquelas pilhas de pastas do direito, ia pro fórum, subia escada, ia na vara, protocolava o negócio, voltava pro escritório, fazia agenda do dia seguinte. E ficava nessa dinâmica, assim, cansativo. Putz, isso aqui me agrega nada, eu vou fazer esse negócio a vida inteira, né? Ficar, porra, no fórum, com processo. E eu estava gostando do curso de administração, porque dava um contexto ali de empresa, gestão de pessoas. A turma da administração era mais parecida comigo do que a turma de direito, né? Então, puta, a turma de direito mais elitista, tá? A turma de administração, outra dinâmica. Eu estava me sentindo melhor naquilo, né? E naquele momento eu consegui um estágio para trabalhar no governo do Paraná. E eu saí do escritório e falei, vou testar outra coisa. Também era um estágio meio período, fui trabalhar no governo, cuidando do orçamento do Estado. Cuidando não, eu era um assistente ali, um estagiário que ajudava aquela equipe a cuidar daquilo. Vicente Machado ali, não? Não, ficava lá próximo, ficava no centro cívico, perto daqueles prédios que tem. Tinha uma comissão do orçamento, que estava ligada ao legislativo, não era o executivo, mas que aprovava o orçamento para cada município, recebia as demandas dos municípios lá, e vai por exemplo, preciso fazer investimento na prefeitura, na escola, tá? Então eu olhava aquilo, ajudava a tabular aquelas coisas e pôr lá no budget, né? Era uma outra realidade, então uma realidade se tinha muita gente boa,
Então, quando as pessoas falam, pô, serviço público, cara, eu tive lá, assim, eu posso dizer que ali mudou um pouco o jeito que eu comecei a me inspirar em pessoas. Eu trabalhei com gente muito boa mesmo, assim, os caras técnicos, economistas, os caras que faziam cálculo na mão. Então, eu lembro tinham grandes quadros, assim, as pessoas pegavam os municípios e começavam a colocar as contas meio que na mão, um monte de relatório, um monte de coisa. Sim. Então foi uma experiência muito legal. Eu falei, pô, gostei disso, né? Gostei da história de finanças, gostei das pessoas, do ambiente de trabalho, conversa. Falei, puta, acho que isso aqui tem mais a ver comigo, né? Faz mais sentido para mim ali naquele momento. Mas eu queria trabalhar em empresa, né? Eu via meus colegas de universidade ali trabalhando em empresa. Falei, puta, eu queria trabalhar em empresa, cara. Mas como é que eu faço isso, né? E eu comecei a aplicar para vários estágios, programas de trainee, naquela época, 2000 mais ou menos, 99, 2000. E eu não passava em nenhum, cara. Eu não passava, assim, cara. Eu testava, puta, fazia do Itaú. Não passava. HSBC na época. Toda a minha sala trabalhava no HSBC e eu não passava, cara. Falei, pô, eu não consigo passar, cara. O que eu tenho de errado que eu não consigo passar em programa de estágio de trainee em lugar nenhum, né? E tentava, e estudava mais, e tentava, por que eu não tô passando nisso? E ficava tentando. E posso dizer assim, eu tentei mais de 20 empresas. Mais de 20 em Curitiba, lá, né, na região. Todas que você pode imaginar. Inclusive as auditorias. Tentei todas, né? Lembro até que uma vez eu queria muito entrar na Arthur Andersen. Tinha uma parte da minha sala que trabalhava lá. Achava, pô, os caras pareciam que eram mais inteligentes, né? Usavam gravata, porra, era mais... viajavam. Então eu falei, pô, quero trabalhar igual esses caras, né? E eu fiz lá, foi um dos processos que eu consegui ir um pouco mais longe. E de repente não me chamaram mais, né? Aí passou um tempo, falei, não passei, não faz parte da vida, não segui. Aí um dia chego em casa e a minha mãe fala assim, pô, semana passada ligou uma empresa aí, tal de Arthur, não sei do que, deve ser um escritório que queria falar com você. E eu esqueci de dar o recado. Então provavelmente eu perdi a oportunidade ali meio sem querer, fiquei muito puto na época ali com o cenário. Mas a vida que segue, fui tentando até que eu consegui, falei, pô, preciso me preparar mais, tá faltando alguma coisa, né? E eu fui participar de um programa lá da Craft, várias pessoas participando, e eu fui passando aquilo. Falei, eu tenho que trazer um approach diferente para as entrevistas. E fui indo e consegui entrar, cara. Passei. Falei, porra, passei nesse negócio, cara. Agora eu vou começar a trabalhar numa grande empresa. Nunca tinha trabalhado, não tinha a menor ideia como funcionava. E aí tava lá na hora de separação de quem tinha sido aprovado nos processos seletivos, quem vai para onde, né? Eu fiquei quietinho no meu canto. O cara, eu quero ir pro marketing, o outro, eu vou para área comercial, não sei o que. Ninguém escolhia finanças ali, né? Sim. Tinha o planejamento financeiro, também tinha lá. Foi sobrando, e eu fiquei meio por último ali e fui pra tesouraria, cara. Porque a tesouraria, acho que ninguém... Fui pra lá, né? E aí, sim, de fato, quando eu entrei, primeiro dia, eu falei assim, cara, é a chance da minha vida, né? Eu quero muito isso. E eu pensei, pô, eu não tenho a habilidade que esses caras têm. Eu não tenho o conhecimento que essa turma tem. Eu não tenho experiência, nunca trabalhei nisso, eu não tenho inglês, cara. Mas por algum motivo esses caras me deram a chance. Então eu tenho que entrar aqui e, puta, ser o melhor cara que eu posso ser nesse negócio, cara. Sim. Eu coloquei isso na minha cabeça. Falei assim, eu vou ser o melhor cara aqui nesse trabalho, né? E aí tive a chance na vida de trabalhar com um cara espetacular, que era, na época, o chefe da mesa. Eu fui trabalhar na mesa de operações financeiras, cara. Nossa, que espetáculo. Porra, você pega um cara que não... Um cara chamado Mauro Abreu, cara. Era o cara que era o chefe do negócio. Eu sentei na mesa no primeiro dia. Ele falou assim, ó, presta atenção, porque eu só vou te explicar uma vez, cara. Nossa. E eu falei, olhei e falei assim, porra. Esse é o Mauro que passou pela Renault, não? É o Mauro da Renault. Ah, sim. Ele foi meu... Maurão, ele me ensinou a trabalhar, né, cara? Assim, eu não sabia nada e esse cara... Ele tinha um jeito duro, mas ao mesmo tempo ele tinha um coração gigantesco, né? Sim. Então, no primeiro dia, ele falou assim, ó, presta atenção, porque eu só vou te ensinar uma vez, cara. Eu falei, porra. E ele pegou, começou a ligar pros bancos, cotar câmbio, e aquele telefone tocando, e ligar 3 bancos ao mesmo tempo. E falei, cara, como é que eu vou fazer esse negócio, cara? Não tenho nem ideia do que esse cara tá falando, né? Sim. Daí terminou, ele falou assim, ó, amanhã você vai fazer isso aqui. Ó, seguinte, chega cedo, 8h15 no máximo. Pega o jornal, lê o jornal, pega todas as informações do mercado do dia seguinte, põe no relatório, deixa na mesa do tesoureiro, porque quando ele chegar aqui, ele quer ler esse negócio. Eu falei, puta, cara. Assim, aquela ansiedade, o coração disparando, né? Falei, pô, ficava até tarde trabalhando. Mas fui aprendendo, sabe, cara? Fui me dedicando ali naquele negócio, eu não sabia fazer, e o Mauro só olhava assim, falava, pô, vai por aqui, vai por ali, foi meio que me orientando. Sim. E eu aprendi aquele negócio rapidamente, assim, não consigo te explicar o como, assim, hoje. Sim. E, cara, me apaixonei pelo negócio.
uma dinâmica, adrenalina ali de você ter que cotar as operações, ligar para os bancos. Então eu chegava na minha mesa lá, e era muito rápido, né? Então eu tinha que chegar, fazer o relatório, olhar o jornal, escrever o negócio, pegar a base do que eu tinha que fazer de importação, olhar para o caixa, olhar para não sei o que, tomar as decisões, fazer cotação, olhar a dívida que está vencendo. Então, puta, era uma dinâmica assim, tipo, dava 2 horas da tarde que eu dava uma respirada, assim. E aí começava a preparar o dia seguinte. Então, fiquei apaixonado por aquilo, cara. Falei, cara, é isso que eu quero fazer da vida. Vou estudar, vou me dedicar aqui e vou fazer, né? E fui fazendo, fui... E aí eu vi assim, puta, como é que eu posso fazer pra crescer aqui, né? De novo, assim, eu não me acho assim, um cara diferente, assim... Eu acho que eu tenho muita limitação. De novo, eu não sou um cara de profundidade, um especialista. Então, mesmo na tesouraria, eu não tinha passado pela base, né? Eu não conhecia contabilidade, não conhecia consolidação, planejamento financeiro. Eu não sabia para onde ia aquele número, né? Assim, eu fazia e o que acontece com isso? Eu achava legal, mas eu não tinha essa conexão, né? Sim. E aí o tesoureiro gostava muito de mim, né? Porque na época, assim, ele vinha e pô, ninguém resolve esse negócio aqui, tem um problema lá no crédito de cobrança. Porque a Craft comprava muito empresa, né? Então vinha as empresas com sistemas diferentes. Aí se integrava todo aquele negócio. Na época eu tinha acabado de comprar a Flashman Royal. Então, trouxe uma empresa gigante. Aí dava problema de consolidar, crédito de cobrança, nota de crédito, tudo uma bagunça. E eu lembro que 3 reuniões seguidas eu falei, ninguém resolve esse negócio aqui das notas de crédito. Isso aqui era 4 milhões, agora tá 6, agora tá 7. Eu falei, fui lá na sala dele e falei assim, cara, posso tentar resolver esse negócio? Eu não sabia meio que se eu estava sendo proativo, né? Ele falou, olhou para mim assim, mas você não entende disso? Eu falei, deixa eu tentar trabalhar com isso aqui. Falei, pode ser uma oportunidade. Peguei o trabalho e mergulhei naquilo. E fui resolvendo, cara. Mas não fui resolvendo sozinho. Era um trabalho que precisava conectar as pessoas. Então, assim, não era um trabalho que eu ia resolver sozinho. Eu precisava falar, para resolver isso, eu preciso falar com o cara do comercial, eu preciso falar com o cara da contabilidade para entender o que está acontecendo. E eu saía da mesa, ia nas áreas só com as pessoas. E fui entendendo onde estava o problema. E as pessoas foram me ajudando a resolver aquilo. Eu lembro que em 2 meses eu resolvi tudo, cara. Tudo. Caramba. Resolvi tudo. Resolvi não, as pessoas me ajudaram a resolver. Sim. E aquilo foi um negócio que ele ficou bastante impressionado, né? E passaram-se alguns meses, ele me chamou e falou assim, moleque, você trabalha bem, você erra pouco e você é bom para a equipe. Você tem um futuro bom aqui. Mas tem um problema. Falei, qual o problema? Você não fala inglês. Isso aqui você não vai conseguir fazer nada se não falar inglês. Falei, não, eu vou estudar. Ele falou assim, não vai funcionar. Você é novo, vai até o final do ano aqui, vai para fora estudar inglês. Nunca tinha pensado isso na vida, assim, cara. Não passava na minha cabeça. Né? Falei, mas como eu vou fazer isso? Falei assim, faz um planejamento, guarda o dinheiro e vai estudar inglês. Isso era começo de ano, março, por aí, né? Falei, acho que vou fazer isso. E aí comecei a conversar com pessoas que fizeram isso e acabei indo para fora, né? Para estudar. Fui estudar, foi muito bom. A questão cultural. Eu era um cara que morava com a minha família. Nunca tinha morado sozinho. Não sabia nem entrar na cozinha, não sabia fazer nada. Aí você sai, vai para um outro país, você está longe da família, você está num outro clima, você tem comida diferente, você não tem amigos, você não tem vida social, você não tem dinheiro, você tem que trabalhar. Assim. Mas para onde é que tu foi daí? Eu fui para Inglaterra. Fui para Inglaterra até por um conselho de um amigo meu que trabalhava na própria Craft, que tinha experiência, falou, cara, vai para Inglaterra é bom pra caramba. Sim. E eu sou um cara apaixonado por futebol, né? Sou fissurado, assim, eu não contei essa parte, mas antes de trabalhar eu queria ser narrador de futebol, esse era meu sonho quando eu era pequeno. Então eu gostava muito de futebol, então vai para Inglaterra, vou para lá, né? Eu sempre gostei de time que não é bom, né? Então eu era torcedor do West Ham, pra você ter uma ideia. Entendi. Eu gostava do West Ham, estudava o negócio, tá? Fui para Inglaterra estudar, sofri muito, obviamente, normal, faz parte de todo mundo que faz transição, mas eu cresci ali pessoalmente, né? Eu nem digo no que eu estudei, assim, que aquilo foi bom pra caramba, tá? É a experiência de você sair ali, né? De se desconectar da tua vida real e experimentar uma vida mais dura, mais difícil, de você ter que se virar, de você ter uma responsabilidade. Aprendi muito, voltei e acabei optando. E aí acabei tendo uma proposta para trabalhar na Accenture, tinha acabado de sair da Anderson Consulting, né? E mais business mesmo, sabe? Então eu saio lá de finanças, vou para fora, volto para consultoria que trata mais de business, que tem outro tipo de trabalho, tinha ali um pouco de finanças. E aprendo muito, cara. Muito.
de novo ali, chefes bons, pessoas que te ensinam muito, né? Que Uhum. você... Mas para mim ali, o que eu aprendi trabalhando na consultoria? Metodologia, cara. Coisa que em empresa multinacional, eu não vi isso na cara. Eu vi muito trabalho na empresa lá. Muita coisa para fazer, muita Pouco dinâmica. processo, né? Pouco processo, cara. Uhum. Quando eu fui para consultoria, pô, tinha metodologia. Assim, vamos fazer um projeto. Pô, tinha o cara que analisava dados, tinha o cara que construía não sei o quê, tinha o timeline, tinha o plano de ação, tinha objetivo, o que você quer com isso, follow-up. Cara, tinha um processo para você entregar o negócio. Né? Vamos fazer isso. Por que vamos fazer isso? Eu nunca me perguntava, eu ia lá e fazia. Né? Quando eu entrei na consultoria, tem um projeto que chegou da empresa X. O que eles querem? Eles precisam fazer isso. Por quê? Como que a gente vai fazer? Quais são os resultados? Então, a metodologia foi muito importante nessa minha experiência. Porque daí eu falei, pô, isso aqui funciona para qualquer coisa. Sim. Se eu colocar isso aqui numa... Se eu tivesse esse conhecimento quando eu estava na Craft, por exemplo, aquilo ali seria muito importante para eu planejar melhor, para onde eu queria ir, tá? E aí acabei, vim para São Paulo, porque ficava aqui, mas acabei optando em voltar para Curitiba, uma questão familiar, né? Minha esposa, na época, tinha acabado de casar, falou, pô, quero ficar em Curitiba, tá? E a gente foi para Curitiba e acabei indo pro Boticário, que ali, cara, puta, ali para mim, te falo assim, a grande experiência da minha vida em todos os sentidos, né? Por muitos motivos, né? Sim. Eu fui pro Boticário de novo para... Era uma divisão de finanças, tinha um pouco de tesouraria ali, mas eu fui trabalhar num negócio, o Boticário estava em transição ali naquela época, né? Era uma empresa grande já, mas na época faturava 600, 700 milhões, então não é o que é hoje. Mas tinha o Boticário Core, que é o Boticário que vende perfume, que a gente conhece hoje, e o Boticário tinha outros negócios, que era um monte de outras coisas, centro de convenção, shopping, hotel, tá? Eles estavam se desfazendo disso para concentrar a energia no core. Sim. E eu acabei entrando nessa parte de outros negócios, para ajudar a desmontar isso e focar no core. Então eu fui participar de outras coisas, cara. O desmontar seria vender daí. Vender. Eu fui fazer outras coisas, eu fui entender o business, fui entender como é que funcionava o shopping center, fui entender como é quem era o público, como é que eram a remuneração disso, como é que eu fazia uma avaliação para vender esse negócio. Fui entender outras coisas. E ali entrava muito o aspecto tributário, entrava muito a questão dos passivos, entrava uma análise melhor de balanço. Eu comecei a entender de resultado, coisa que eu não tinha essa vivência ali, né? Sim. E trabalhando com pessoas altíssimo nível, né? Eu acho que eu peguei uma fase do Boticário ali que era uma coisa realmente... Eu me perguntava todas as vezes assim, como é que esses caras acham que eu posso contribuir alguma coisa aqui? Porque de fato eram pessoas ali do mais alto nível que eu trabalhei, sem dúvida. Então eu aprendi muito, participei de muita coisa. Depois acabou, vendeu tudo, vim para cá. Trabalhei com um cara que era na época o tesoureiro, que era o Cledson, hoje é o head do Family Office. Era um cara sensacional, assim, em termos técnicos, eu acho que eu nunca vi ninguém parecido, assim, a lógica das coisas. E ele gostava de construir produto, né? Então, puta, a gente sentava para construir produto. Ele falava, vamos criar um fundo exclusivo, um investimento, para pôr o dinheiro que vem de lá para cá, isso aqui vai gerar isso, tá? E vamos começar a pensar num family office para otimizar o ganho, para não sei o que, criar fundos, não sei o que, criar os FDICs, né? Para melhorar o working capital da empresa. Então, eu acabei participando ali de todas essas coisas mais sofisticadas, né? Sim. Que boa parte das empresas não faziam. Talvez por sorte de estar ali, de estar interessado, né? Eu sempre fui muito interessado, eu queria aprender essas coisas, né? Então, olha, putz, esses caras vão fazer um negócio diferente, será que eu posso participar ali, entender o que esses caras estão fazendo? Então, eu acabei entrando por ali, aprendendo muito, né? Trabalhando com muita gente boa, muito qualificada, o que me preparou, talvez, para eu ser esse profissional que eu sou, né? Então, eu acabei participando da mudança, da criação do grupo Boticário. Então chegou a Eudora, chegou quem disse Berenice, então eu era o cara que achava o funding para isso, tentava olhar BNDES, FINEP, fundings para inovação, porque tinha muita coisa de inovação, então eu precisava entender o que era esse negócio para traduzir isso num projeto de funding, para trazer o dinheiro, para viabilizar o negócio. Participei também de projetos da criação do novo centro de distribuição, que era muito tributário, então eu era muito próximo da área tributária na questão da estratégia financeira tributária, produtos financeiros tributários. Então, assim, uma experiência muito rica em termos de conhecimento, né? Super sofisticada, muito alto nível. E trabalhar com o Fernando Modé, cara, pô, é um negócio que não tem como explicar, né, cara? É um cara que, sei lá, 20 anos já atrás já pensava numa liderança que a gente discute hoje, né? É um cara um outro nível de gestão, assim, de conhecimento, de trazer a equipe com alta performance. Então era um cara que, quando ele era o advogado, que virou CFO do Boticário na época,
E ele fazia, cara, assim, na sexta-feira, um negócio que eu achava muito interessante. Eu tentei fazer isso com meus times, né? Copiando coisas boas que você aprende na vida, né? Com certeza. Ele fazia na sexta-feira, ele chamava um grupo de pessoas para discutir temas estratégicos da empresa, cara. Mas não chamava os diretor, gerente. Ele pegava, puta, chama aquele analista ali que eu quero escutar o que ele acha sobre determinado assunto, cara. E ele pegava a sexta-feira à tarde, trancava as pessoas na sala, trancava no bom sentido, para que as pessoas contassem para ele, cara, as coisas. E ele aberto e claramente dizendo que ele não entendia de determinado assunto. E as pessoas felizes de poderem contribuir aquilo, cara. Pô, você vê isso aqui, sei lá, em 2009, cara. Era um outro estilo, cara, um outro jeito de liderar a empresa, uma outra visão, um cara assim muito inspirador assim para todo mundo, né? Acho que todo mundo daquela geração do Boticário cresceu muito, acho que por conta de ter um líder ali que era de fato um cara muito diferente, sabe? E aí aprendi, tá? E tava talvez assim no meu melhor momento ali, cara, dentro do Boticário. Sim. E uma das coisas da minha carreira que eu nunca tive medo das coisas assim, falar, pô, vou mudar e vai ser difícil. Eu mudo e me arrependo um pouco sempre ali, que acho que é aquela fase inicial, mas eu nunca tive muito medo da mudança, né? Antes da mudança, nesse período apareceu a oportunidade de eu dar aula, cara. Sim. Que esse eu acho que é um capítulo muito interessante na minha vida, assim. Eu acho que a gente tem viradas na vida, né? Eu estava no Boticário ali, aprendendo muita coisa interessante. E tinha um projeto social que acontecia todo final de ano. Se eu estiver falando muito, você me fala aí. Imagina. Tinha um projeto social bem interessante no final do ano, que era a formação de jovens, e tinha um grupo lá de executivos que davam aula, como se fosse um pré-cursinho, pré-vestibular, de algumas matérias, para que esses alunos pudessem tentar fazer um vestibular de uma forma melhor, né? E aí um colega me ligou e falou assim, cara, o professor de matemática ficou doente, precisamos de um cara para dar aula de matemática, sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro. Falei, cara, eu nunca dei aula, eu sou um cara, assim, tímido, não sei falar bem, tenho medo de apresentar coisas em público. Você quer que eu vou dar aula para alguém, cara? Eu nem entendo de matemática. Não, você é bom em finanças, então você entende de matemática. Eu falei, cara, não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Ele falou, cara, a gente precisa, essas pessoas têm expectativas, venha ver o material. E eu falei, pô, vou ver esse negócio. Fui lá, fui ver o material, vi o conteúdo, realmente tinha muita coisa que eu não entendia. Eu falei, então vou fazer esse negócio. Vou fazer. Peguei matéria, estudei muito ali, né? Estudei bastante. E aí, no auge da inocência de alguém que nunca deu aula na vida, falei, pô, vou pegar a apostila, uma apostila positiva ainda, né? Que era a base da aula que tinha que dar lá. Vou pegar essa apostila, vou quebrar ela em blocos, vou pôr num PowerPoint para me dar uma rota aqui de como eu vou fazer esse negócio, né? Fiz lá a madrugada inteira, um monte de PowerPoint, tudo bonitinho. Peguei o pendrive, fui lá pra aula, super nervoso. Lembro até hoje, acho que era 13 de dezembro, calor, sol, assim, final de tarde. Fui pro lugar lá da aula, que era uma escola pública, assim, muita estrutura. Cheguei lá, um monte de gente. Falei com o inspetor, falei, vim dar aula aqui no cursinho pré-vestibular de matemática. Na tua sala 42, segundo andar, né? Falei, beleza, peguei, fui lá, subi, entrei na sala, cara. Acho que tinha umas 100 pessoas na sala. Assim, eu olhei aqui, fiquei meio assustado. Falei, porra, será que é isso aqui mesmo, né? 100 pessoas, todo mundo, assim, bem próximo de onde o professor ficava. Daí eu olhei e falei assim, cadê o PowerPoint, né? Cadê o projetor? Eu falei, já volto, pessoal. Fui lá atrás do inspetor, falei, eu preciso do projetor, cara. Aí ele pegou, me deu uma caixa de giz assim, falou assim, tá aqui teu projetor. Pá! Eu falei assim, não tem projetor? Ele falou assim, meu amigo, isso aqui é uma escola pública, cara. Não tem projetor. Um quadro negro e a caixa de giz, vai lá. E aí me deu um desespero ali, quase que um pânico. Falei, cara, como é que eu vou fazer esse negócio? Porque tudo tava dentro daquilo ali, né? Sim. Eu não tinha impresso, né? Não tinha feito nada. Eu falei, vamos lá. Peguei a apostila, entrei na sala e talvez tenha sido, acho que o momento mais difícil da minha vida, assim, cara. Os primeiros 2 horas que eu tive nessa situação. Porque eu não sabia o que fazia ali. Eu não sabia me comportar naquele ambiente. Eu não sabia começar o negócio. Eu não sabia o que falar para aquelas pessoas. Aí eu comecei falando uma coisa que nem eu estava entendendo o que eu estava falando baixo, suando. E daí o sol do final da tarde naquela janela, eu comecei a suar. Eu falei, puta, eu tô suando, cara. As pessoas estão vendo que eu tô suando. E aquilo começou a me dar um desespero e foi, cara, e acabou, intervalo. Eu sentei na mesa e falei, pô, como é que eu vou fazer esse negócio? E nisso sai uma pessoa e falou assim, ô professor,
simplifica porque a gente não tá entendendo nada que você tá falando, cara. E aí eu falei, como é que eu vou fazer isso, né? E dali eu falei, pô, preciso resolver. E daí saiu uma ideia da cabeça, que acho que nos momentos de desespero da vida as coisas aparecem. Eu falei, pô, eu vou começar com equação básica de matemática. Eu vou começar por aqui. E aí aquilo ali foi, porque daí eu comecei a interagir com aquelas pessoas. Aham. Ali eu estava tentando fazer sozinho. Comecei a interagir para ver se elas conheciam. E a gente foi fazendo e a coisa foi andando. E de fato, depois eu entendi um pouco da lógica e foi funcionando com exercício, com troca de informação, com perguntas. E me apaixonei pelo negócio. Falei, cara, é isso que eu quero fazer da vida. Quero ser professor. Saí desse cursinho e falei, onde tem concurso público? Vou fazer concurso público para ser professor de escola pública. Fui atrás disso, fazer concurso, dar aula em escola pública, procurar faculdade e comecei a trabalhar nisso, né? Isso em paralelo com o Boticário. E me ajudou a estar na sala de aula. E eu fui fazendo esse paralelo. Depois chegou o momento do Boticário ali que eu, dando aula ainda, fazendo essas coisas, que apareceu a oportunidade da Faurecia, que precisava fazer muitas coisas do que eu já tinha feito no Boticário. Uhum. Então eu falei, pô, talvez seja uma oportunidade de eu aplicar coisas que eu já aprendi. Uhum. E tinha um componente adicional ali nessa minha decisão de ter mudado. Era o fato de que a Faurecia poderia me proporcionar uma experiência internacional, que era algo que eu queria muito, né? Eu falei, pô, eu quero voltar a trabalhar fora do país. Eu tinha feito isso lá atrás. Sim. Eu falei, eu quero trabalhar fora do país. E na conversa que eu tive com a Faurecia, eu disse, não, faz 2 anos aqui, implementa o projeto. Na época, meu chefe lá, que é um cara também muito interessante, Francisco Maciel, hoje está no México, um cara que me ajudou muito ali, me deu empoderamento para fazer as coisas que eu tinha que fazer. E ele falou assim, não, faz o projeto, coloca essas coisas para funcionar, daqui 2 anos você vai ser expatriado para algum lugar. Eu falei, puta, então é isso, né? Fui lá e tive a grande experiência. Aí vem um pouco da mudança, né? Que gera muita coisa. Sai de uma empresa estruturada, alto nível, né? Com gente boa, com margem alta, com consultorias, melhores consultorias, e vou para uma empresa do setor automotivo, fornecedor, com margem apertada, com uma estrutura comando-controle, com pessoas que não têm empowerment como formação, então ela está acostumada a ser demandada para entregar alguma coisa, e é um choque para mim ali naquele começo, né? Porque está totalmente desconectado de tudo que eu tinha visto na vida, né? Sim. Falei, cara, como é que eu vou fazer essa coisa funcionar? E daí nasce um pouco da junção do que eu tinha aprendido no Boticário, do que eu tinha aprendido na sala de aula. Eu falei, cara, precisamos criar um ambiente de formação de pessoas aqui dentro, de compartilhamento de conhecimento, de trazer assuntos diferentes, de abrir para essas pessoas irem para fora, para que elas conhecessem outras empresas, para que elas... E foi nesse ambiente que a gente fez. A gente tinha muita coisa para fazer, que a gente falou assim, e aí vem a metodologia da consultoria, vamos quebrar isso aqui em pilar, né? Tem o pilar de finanças, coisas que eu tenho que resolver em finanças, um monte de coisa aqui. Tem o pilar de pessoas, que é o quanto eu posso desenvolver de pessoas aqui dentro como líder. E tem o processo. Sim. Tem 3 pilares. A gente encaixou os projetos aqui embaixo, olhou quem eram os grandes caras ali de referência nos assuntos, empoderei essas pessoas e a gente foi fazendo as coisas acontecerem. E as coisas foram acontecendo. E no final, daqui a pouco entregamos um projeto, daqui a pouco melhorou a estrutura de capital, alongamos a dívida, aí implementamos sistemas, diminuímos, a gente trouxe a Argentina para consolidar na operação do Brasil. E foi fazendo, cara. Assim, e no final a gente fez muita coisa. E foi isso que me levou ao Prêmio Equilibrista, porque eu ali no meu trabalho, eu estava me divertindo muito, cara. Porque, de fato, eu gostava muito daquela equipe, a equipe gostava de mim. Então, para mim, estava sendo prazeroso fazer aquelas coisas acontecerem. E a gente melhorou a comunicação com o mercado. A gente falou assim, a gente não pode ser um fornecedor que briga com o banco. O banco é nosso parceiro, cara. Vamos estar próximo dele, vamos estar próximo dos nossos fornecedores, em vez de ir lá e tentar matar o cara. A gente criou coisas nesse sentido, da parceria, da conexão mesmo, que apareceu para fora. Alguém falou assim, pô, esse cara tá fazendo um trabalho diferente, uma coisa legal, que merece ali um... E alguém me chamou e falou, pô, teu trabalho tá sendo reconhecido, tá sendo legal, e você quer participar aqui do Equilibrista? Eu falei, cara, eu não conheci IBF, não conheci ninguém de IBF. E falei, pô, eu acho que pode ser legal, né? Pode ser uma forma de mostrar um trabalho que alguém pode usar isso depois, né? Tanto que depois a base do programa do CFO lá do ISAI
é um pouco das coisas que a gente fez ali, baseado em liderança, em finanças, em processo, tá? Essa é um pouco da base. Né? Ali tu trabalhaste também com o Evandro, com o Emanuel, talvez, não? Trabalhei com o Com o Manuel, Fabrício também. Fabrício foi meu chefe, um cara. Aham. Depois que o Francisco saiu, o Fabrício virou meu chefe ali, que foi um cara muito legal também, uma parceria muito boa. Sim. Era um cara que me ajudava ali tecnicamente, porque ele é um cara muito bom ali, técnico, conhece muito a empresa. Ele me ajudava a abrir os caminhos. Falei, Fabrício, o que eu faço agora? Ele falou, não, cara, vai por aqui, porque aqui é o caminho, tá? E o Evandro, eu trouxe ele, né? Porque o Evandro, quando eu tava no Boticário, ele veio trabalhar comigo na minha equipe do Boticário. Lá, não sabia. Quando tinha uma área que eu era responsável, que era operações financeiras estruturadas. Uhum. Ele veio, eu trouxe ele, eu gostava muito do jeito dele trabalhar. Eu falei, cara, eu preciso de um cara que nem o Evandro. Uhum. Esse cara é um cara que vai encaixar bem aqui no time, porque ele tem conhecimento que a gente não tem. E acho que aconteceu, né? De fato, ele veio e somou muito ali, né? Então, eu acabei montando um time bem interessante, com perfis diferentes ali. Né? Sim. Depois acabei indo pra Renault, muito por conta desse projeto, tá? Porque eu acho que a Renault ali apareceu na minha vida, os caras falaram, cara, eu acho que isso tem um componente aqui muito interessante de liderança. Tecnicamente, a gente sabe que você conhece o negócio. A equipe aqui é boa. Sim. Mas você tem uma coisa aqui da liderança que é interessante, cara. Um jeito que foi construído, né? A gente quer fazer isso aqui. E eu fui pra lá pra tocar tesouraria, mas já grudei nesse projeto que a gente batizou ele de Projeto Competência. Que era já um derivado do que eu tinha feito na Floresta, mas incrementou, né? Ele ficou maior, ficou melhor. Com algumas coisas interessantes ali, né? Que era... Primeiro, mapeamento do que eu preciso para trabalhar. Era um projeto exclusivamente de finanças, né? Então a gente mapeou lá o que eu preciso dentro da minha área de finanças, de competências técnicas e comportamentais. Sim. A gente mapeou isso. Puta, o cara que trabalha na tesouraria precisa disso, disso, disso. O cara do planejamento tributário, isso. O cara da contabilidade. A gente mapeou tudo que a gente precisava de competências técnicas e de comportamento. O passo 2. Vamos ver o que a gente tem. Daí a gente foi com o mesmo questionário, olhar todas as pessoas, o que elas tinham de conhecimento. Depois a gente cruzou. E dali apareceu os gaps. Falei, puta, a gente tem um monte de gap. Porque a gente tem um monte de gente igual. A gente contrata pessoas iguais, cara. Sim. Então tem um monte de cara igual na tesouraria. Mas tá faltando um pedaço aqui. Puta, é verdade. Então a gente contrata o mesmo perfil de gente. E ali a gente começou a balancear mais essa estratégia de pessoas para fechar esses gaps. Sim. E internamente, o que foi positivo a gente descobriu que tinha muita gente muito qualificada e muito boa que estava em posições erradas, né? Então tinha um cara muito comunicativo, que gostava muito de comunicar, ele estava fazendo uma atividade muito operacional, muito back-office, que deixava o cara infeliz, que não entregava um bom trabalho, porque estava simplesmente alocado na área que não era o perfil dele. Sim, tu tinha um zagueiro jogando centroavante, um Exatamente. goleiro de lateral esquerdo, né? É isso aí. Uhum. Então o que a gente fez foi basicamente fazer um trabalho ali no primeiro momento, fazer um job rotation, que já deu um ânimo para as pessoas, brutal. E no segundo momento, assim, cara, a gente tem muita gente de referência que descobriu isso. Pessoas com muito conhecimento técnico que ninguém sabia. Sim. Esses caras são referências no negócio. Uhum. Quais são os pontos que são gaps para nós? E a gente pegou essas pessoas e fez com que essas pessoas fossem o líder no desenvolvimento do resto das pessoas. Uhum. A gente empoderou elas. A gente deu visibilidade para essas pessoas. Uhum. E elas viraram um líder daquele negócio. Elas passaram a aparecer para a empresa. Uhum. Então, a gente criou um treinamento de 10 módulos para fechar os gaps. Sim. E as próprias pessoas referências eram responsáveis em treinar essas pessoas. Uhum. Então ali criou uma coisa que foi além do que a gente está falando do projeto. Não é só a formação. A gente conectou as pessoas, cara. Isso que eu ia te perguntar, Maurício, essa questão assim, de conectar as pessoas. Porque no início da tua trajetória, eu acho que já uma habilidade inata tua, tem uma questão de... que tu comentaste aquele problemão lá que aumentou para 6 milhões, tu saiu para contabilidade, para controladoria, para não sei aonde, lá para resolver o problema, resolveu em 2 meses junto com um monte de pessoas. E essa tua teu gosto por dar aula, né? Eu acho que essa questão de conectar pessoas e o gosto de dar aula, assim, qual é a importância de aprender através das pessoas, conectar pessoas, e a importância de estar na sala de aula para o teu aprendizado, porque eu sei que depois tu fizeste mestrado, tudo isso é uma história que vem para depois, mas qual é a importância dessas duas questões na formação do Maurício, um profissional assim bem mais sênior e com uma trajetória maravilhosa? Cara, é muito assim, vou te falar que
eu não era um bom aluno, cara. Assim, no que eu falei assim, eu aprendi muito pouca coisa até chegar aos 18 anos. Eu não lia nada. Uhum. Eu não lembro de boas. Por culpa minha mesmo ali, por não ter a noção da coisa, tá? A partir do momento que eu faço essa virada, que eu experimento ir pra sala de aula, que eu conheço gente diferente, que eu saio da bolha, né? Pra Uhum. mim, assim, eu acho que o que mais me desperta ali, o fato de eu ter mudado como profissional, foi o fato. A gente tá nas grandes empresas, Sim. que é pra muito pouca gente. Uhum. Muito pouca gente experimenta isso na vida, né? Trabalho em empresas menores, que são muito diferentes da nossa realidade. Uhum. Quando eu saio da sala de aula e vou dar aula numa escola pública, são outras pessoas, cara. Uhum. Uma outra vida, uma outra expectativa de vida. Então eu começo a tentar fazer essa conexão de experiências. E Uhum. aí eu me coloco e falo assim, pô, o mundo não é um mundo corporativo que eu vivo. O mundo é uma outra coisa, cara. O mundo são Uhum. essas pessoas aqui tentando um emprego para pagar a conta delas no final do mês. Sim. Então, isso me fez ter uma visão muito diferente ali da vida, né? De eu compartilhar, e eu adorava compartilhar coisas com essas pessoas. Uhum. Porque elas compartilhavam coisas diferentes do meu mundo, Uhum. do mundo que eu estava acostumado. Então, eu aprendi muito com essas pessoas, eu passei a ter interesse por coisas que eu não tinha, Uhum. eu passei a me comunicar de um jeito que eu não me comunicava, e substancialmente passei a ver a vida de um jeito diferente, cara. Muito menos vaidades ali, que eu acho que todo mundo em algum momento da vida tem isso ali, o Tem. ego, a vaidade, tá? Tem. Ah, Aham. pô, sou bom pra caramba, tá? E Sim. isso acabou pra mim a partir daquele momento, assim. Eu nunca mais na vida trabalho num lugar porque aquele lugar eu vou ter o cargo, porque não sei o quê, porque trabalho porque eu acho que faz sentido aquilo, porque eu acho que faz Uhum. sentido na conexão, porque eu acho que a empresa espera que eu vá lá e faça a diferença de alguma forma. Sim. Isso apareceu quando eu fui pra sala de aula. Então, a sala de aula me ensinou coisas depois, não quando eu era jovem, mas depois, Uhum. que servem pra minha vida. Sim. Servem pra eu levar isso pro ambiente de trabalho. Quando eu falo assim, quando eu vou pro ambiente de trabalho, o que eu acho mais interessante do trabalho que eu faço é assim, o compartilhamento de conhecimento. Eu tenho um conhecimento que quase sempre é muito menor do que o das pessoas. Eu gosto de conectar elas, cara. Uhum. Pô, você tem um conhecimento específico e ele tem um outro conhecimento específico. Cara, se eu juntar os dois, vai dar um conhecimento muito maior. Uhum. Eu vou aprender, você vai aprender, a gente vai pra frente, a gente vai evoluir, a gente quebra as barreiras, sabe? Sem dúvida. Então, a conexão da educação pra mim ali, quando eu despertei que esse projeto era um projeto interessante, é justamente pelo fato da educação, cara. A gente rompeu, a gente desenvolveu pessoas, e não é a liderança formal do líder. Não. A gente conseguiu fazer um programa que desenvolveu pessoas através da educação. A gente Uhum. conectou essas pessoas através da educação. A gente Sim. conectou áreas que não conversavam, cara. Sim. A área A não conversava com a B. Quando eu juntei as duas e através da educação elas começaram a trabalhar em conjunto, é isso, cara. Pra mim esse foi o grande ensinamento. E falei assim, puta, funciona. É isso. É isso que faz o cara trabalhar melhor, e olhar. E eu sempre tive a percepção assim, por que o ambiente de trabalho não pode ser bom? Por que não pode ser legal, né, cara? Ele deve, né? Ele deve ser legal. Por que É. tem que ser pra boa parte das pessoas ter que ser ruim? Então a minha preocupação foi assim, cara, eu quero entender a vida dessas pessoas que trabalham comigo. Por que o cara não gosta de trabalhar aqui? Qual é o ponto? E o que a gente tem que fazer para que isso seja bom? Uhum. O que ele tem de experiências positivas que ele pode compartilhar com outras pessoas e aquilo se torne para ele um negócio interessante, Sim. bacana. Então isso sempre foi o que mais ou menos norteou ali. E eu não tenho dúvidas que eu só comecei a pensar isso porque eu acabei conectando o que eu aprendi na sala de aula com as pessoas com o que eu vi no mundo corporativo, né? Lados opostos e diferentes, mas que eles podem se integrar e estar junto ali, né? E que líder que tu acha que tu é hoje, Maurício, com toda essa experiência? Porque essa questão de conectar pessoas é incrível, a questão de aprender através dos outros. Porque eu, por exemplo, acredito muito na ideia de que quando eu estou dando uma palestra ou dando uma mentoria, eu estou aprendendo muito. É uma das maneiras que eu tenho de aprender a ensinar. Porque aquilo me força a fazer um pré-estudo. As perguntas dos alunos, dos mentorados, me faz pensar em outros pontos de vista. E aí isso vai moldando um pouquinho o meu estilo de liderança. Qual é o teu estilo de liderança? Se eu ligasse agora para a Gabriela, para o teu time, eles vão dizer assim, o Maurício é um líder, preencha a frase. Eu acho que é uma pergunta boa, assim, cara. Eu não acho que eu sou um bom líder, tá? Eu acho que falta muita coisa, assim, quando eu olho os grandes líderes que me inspiraram na minha jornada ali, né? Mas eu gosto muito de um negócio que o Fernando Modé disse em algum momento, assim, alguma das coisas que eu escutei ele falando, que é eu acho que eu sou um nexologista, assim, sabe? O cara que vê nexo nas coisas e tenta conectar as pessoas. Uhum. Então, é uma espécie de liderança que junta as pessoas, que compartilha conhecimento,
Eu acho que eu caminho um pouco nessa, mais ou menos por aí, assim. Eu não acredito muito no modelo hierárquico, sabe? É uma coisa que pra mim não funciona muito. Aquele modelo de que, puta, aquele líder que todo mundo obedece porque o cara tem a posição, o cargo, mas não necessariamente eu acredito no que o cara tá me falando. Eu acredito muito mais nas inspirações que vêm através disso, né? De você escutar as pessoas, de você perguntar para elas, de se empoderar elas, deixar o caminho aberto para que elas façam o trabalho que muitas vezes é um mérito da própria pessoa. Eu sempre acreditei muito nesse tipo de liderança, né? Na sala de aula acho que você vê muito isso, né? Sim. Você está dando uma aula e falando de determinado assunto e a contribuição de vários alunos te fazem crescer mais. E de certa forma você abre o espaço para aquele aluno se exponha e ele complemente a tua explicação. Uhum. Faz parte, é isso que te faz crescer ali, que te faz ser um líder, que na minha visão é um pouco do que eu sou, assim, né? Eu sou um pouco das referências que eu tive, né? Como Todos líder. somos, né? Eu costumo dizer isso, que é um blend de líderes, né? Que é eu um acho que é pouco isso. dos líderes que tu teve, né? Eu acho que eu tive bons líderes, eu acho que é sorte um pouco na vida, né? Desde o começo lá de ter ido para uma empresa, de relembrar, assim, a gente conversando agora, eu fico relembrando de coisas interessantes, né? Mas o Marinelli, por exemplo, que foi era o tesoureiro da Kraft na época, era um líder espetacular, assim, era um cara que instigava, que ele sabia. Por exemplo, eu não consigo ter essa sensibilidade ainda hoje, de quando eu olho para uma pessoa na minha equipe, o que eu tenho que instigar para ela ser melhor. Eu tenho tentativas, mas eu tive líderes que sabiam isso, cara. Eles conseguiam fazer isso de uma forma diferente. Então, o Marinelli era um cara assim, né? Ele sabia como fazer você ser melhor, né? O Fernando Modé, a mesma coisa. O Luiz, que também foi meu chefe direto no Boticário, igual. O Ciro, da mesma forma, ele sabe como fazer você ser melhor, né? Então acho que eu ainda tenho que chegar nisso, assim. Mas eu sou um pouco desses caras no final do dia, né? Mas quando tu olha pra trás no teu espelhinho retrovisor, tu acha que tu te tornou o profissional que tu sonhava ser? Tu colocaste em vários momentos aqui que tu entrou ali justamente sem medo para aprender, com cabeça aberta, né? Mas tu tinha algumas inspirações, você cita agora a Kraft, né? Quando você olha assim, você imaginava que um dia estar em São Paulo, numa das maiores multinacionais desse país e liderando um time de um negócio completamente novo como você está fazendo? De forma alguma, assim, eu não tinha isso na cabeça, assim, de que eu pudesse chegar, sabe? Eu nunca tive isso, assim. Eu queria ser um profissional bom. Eu não tinha muita noção do que a vida ia me trazer, sabe, ali nessa dinâmica. Mas eu não tinha esse planejamento. As coisas foram acontecendo. Eu acho que eu fui dizendo sim para as coisas, né, ao longo da vida ali. Falei, pô, isso aqui é uma oportunidade diferente, isso aqui é legal eu aprender. E nunca foi ali a história as minhas decisões foram muito pautadas pelo fato de que eu gosto um pouco do risco. Então eu falei assim, cara, eu vou lá. E se der errado, tá tudo bem. Então eu fui muito nessa lógica, eu queria testar, aprender mais coisas. Então eu mudei muito de área, de atividade, muito pelo fato de que eu queria aprender, né? Aprender mais coisas. E é isso, assim, eu acho que a vida foi me levando a partir desse momento. Então quando você vai aprendendo coisas e vai conectando pessoas, você vai caminhando por uma trajetória que não tinha, nunca foi o dinheiro, né, cara? Assim, pô, eu quero ir pelo cargo, eu quero chegar nessa posição. Em algum momento da vida eu falei assim, cara, eu quero ser professor. Eu ainda acho que é isso que eu sou no final do dia. Então eu sou um professor que estou trabalhando nas empresas, né? Sim. Eu me vejo muito mais como cara da sala de aula do que do cara do mundo corporativo, sendo bem honesto, assim. Eu gosto do mundo corporativo, acho que te ensina, tem todas as ferramentas mais sofisticadas da administração estão ali, com pessoas muito boas, qualificadas. Tem uma questão cultural de se relacionar com o mundo inteiro, de falar com gente de países diferentes, tá? Isso te enriquece, né? Te faz estudar, tá? Mas eu me vejo muito mais como profissional ali, educador hoje, do que de fato esse. Né? E nesse sentido de estar sempre aprendendo, o que tu aprendeu de novo nesses últimos 12 meses? Tem alguma coisa que vem à tua cabeça? Tem muito, né? Eu acho que quando eu comecei, mesmo sendo tesoureiro, entrar nessa parte de novos negócios e falar, puto, o que a gente vai fazer de diferente aqui? Como que a gente vai... para onde o mundo está caminhando, né? Eu gosto muito de ler, tá? Acho que eu aprendi a ler por conta da faculdade, então eu leio muito, mas eu leio de tudo e leio coisas aleatórias, né? Não leio só coisas do meu trabalho. Sim. Leio menos
menos isso e mais coisas aleatórias. Então eu falei, puta, pra onde o mundo vai, né? Deixa eu tentar entender isso, né? Sim. Fiz um recorte ali do que eu queria aprender. Então eu fui estudar sobre dados, sobre como que é o mundo do trabalho na frente, fui estudar sobre VUCA, o que é isso, como está vindo. Fui estudar sobre como que comando-controle, a mudança estrutural das empresas que vem de uma estrutura industrial, revolução industrial, lá de Taylor, Fayol, que é mais ou menos o que Sim. impera nessa nossa indústria. Elton Maio e tal. É isso. Como que essa indústria vai se comportar com a transformação? Porque você está vendo uma outra geração que é mais empoderada e que tem uma outra forma de ver isso. Como que esses dois mundos vão se juntar? Então eu estudei muito por aí para tentar entender e já meio que direcionando para essa área mais nova de inovação aberta, de startup, como é que esses caras estão pensando. Estudei muito sobre essas novas empresas de tecnologia. Então eu aprendi muito, que eu estou aprendendo ainda, né? Para mim é tudo muito novo. Sim. E aí eu montei um time, obviamente, para isso, que conhece muito mais do que eu sobre essas coisas, né? Então, quando eles começam a me contar o que está acontecendo, é um aprendizado diário para mim tentar entender, entrar nesse mundo, mas eu aprendo todo dia, né? Não sei, eu tenho dúvidas que indo para uma área dessa de desenvolver negócio conectado com a área de inovação aberta, cara, é muita coisa diferente para um cara que trabalhou a vida inteira como em finanças, né? Então, o meu aprendizado ele é diário, constante, né? E quando que cai a ficha para ti, Maurício, poxa, eu sou um profissional que aparentemente estou me tornando um cara bom, assim, que pode ajudar outras pessoas. Isso acontece, estou te perguntando isso por causa do prêmio Equilibrista, né? Que você ganhou lá em 2014. É ali que cai a ficha, assim, que aparentemente você é um cara que pode ajudar muita empresa, muitos negócios, ou antes disso você já tinha essa noção, assim, que um dia havia um reconhecimento desses? Eu nunca esperava ter um reconhecimento deles, até porque de novo, assim, eu nunca me achei um cara muito diferente, assim, sabe? E eu falo isso de verdade. Eu não sou um cara muito diferente das outras pessoas, assim. Eu não conheço mais do que ninguém nada, assim, eu acho. Então, o que eu faço bem é tentar conectar as pessoas que conhecem bem. Então, eu acho que eu posso ajudar nessa forma, né? E eu não sei se caiu a ficha no Equilibrista. Eu acho que o Equilibrista foi muito legal, mas, por outro lado, me colocou numa condição ali temporária, muito temporária, de curto prazo, de achar que eu era muito bom, assim. E, de fato, isso é ruim, né? Sim. Mas eu acho que antes ali no Boticário foram experiências que eu acho que eu poderia sempre contribuir com muita coisa. Eu participei de projetos muito legais e que eu tenho certeza que eu contribuí para aqueles projetos. Ali eu via muito mais isso. Pô, eu posso contribuir. Eu posso participar de coisas e contribuir para essa empresa ir para um caminho diferente. Hoje eu sinto isso por estar nessa área nova. Eu falei, cara, a minha grande missão que eu tenho nessa nova área quanto eu posso fazer de coisas para transformar essa empresa. Sim. Parece ousado, assim, para um cara que não é disso. Às vezes sim, às vezes eu falo, cara, será que eu consigo fazer esse negócio funcionar? Não sei, mas acho que é uma grande missão. Para isso eu vou ter que me preparar, para isso eu vou ter que ter uma equipe boa, para isso eu vou ter que me inserir, vou ter que conectar mais gente, vou ter que ver o que acontece no mundo de fora, para conseguir dar esse passo, né? É ousado, é difícil, mas é o que me motiva ali a estar nessa posição agora, olhando para frente, né? Eu acho uma grande armadilha esses prêmios e assim, eu falo na condição de ter sido agraciado com o prêmio ANEFAC em 2021 de profissional de tributos, né, no Brasil, mas eu vejo assim, é uma grande armadilha, porque eu lembro que naquele momento que eu ganhei, eu fiquei super emocionado, fiquei feliz, foi uma noite mágica para mim. Mas no dia seguinte, eu lembro que indo pro trabalho, eu pensei assim, mas o que é isso, né? Assim, melhor em quê, né? Será que as pessoas acham que eu sou melhor em gestão de pessoas? Será que as pessoas acham que eu sou melhor em planejamento? Será que elas acham que eu sou melhor em priorizar? Porque tem tanta gente melhor que eu, né? E aí fizeram ontem uma festa e tal, e eu procurei assim acreditar naquilo durante pouco tempo, porque eu achei que era a melhor coisa que eu podia fazer. Eu imagino no seu caso, que eu já fui algumas vezes, né, lá no Castelo do Batel, faz aquilo tudo, e realmente por alguns instantes você acredita um pouco naquilo. Eu acho que a grande armadilha é você se apegar àquilo, né, Maurício? Não tenho dúvida, assim. Pô, imagina, eu tinha 34 anos,
super novo, sem muita experiência, ali, se for pensar, né? Olhando a trajetória, eu tinha feito pouca coisa na vida, né? Uhum. Eu tinha muita vontade, muita energia para fazer coisas mudarem, um pouco ali do que a gente falou, tinha uma metodologia, Sim. tinha boas experiências, meio que sabia alguma coisa ali, mas era muito novo, né? E aí você fica deslumbrado, né? Você fala, cara, olha isso aqui, meu, eu tenho 34 anos, eu cheguei onde eu não imaginei que ia chegar, né? Sim. Tudo bem, talvez tenha feito um bom trabalho ali, como outras pessoas sempre fazem. Uhum. E eu posso fazer trabalhos melhores do que aquele em algum momento da vida, mas não é aquilo que tem que cuidar para. Eu acho que é perigoso, né? Muito, muito. Eu conto muito para minha equipe, Maurício, e eu conto de verdade, assim, porque eu participo de algumas reuniões, assim, às vezes eu tô na Suécia e aí e durante alguns instantes eu fico pensando, o que eu estou fazendo aqui? Seguramente eu sou o mais burro dessa mesa aqui, seguramente, né? Eu vejo que as pessoas estão discutindo coisas assim com um repertório maravilhoso e talvez assim, na melhor das hipóteses, o que eu tenho ali é atitude, vontade de aprender, prestar atenção, enfim. Não sei se você passa por isso também. Todo o tempo, sabe uma coisa que eu estava pensando, cara, esses dias até, depois que a gente conversou, né? Eu tenho medo, cara, até hoje, toda aula que eu vou dar, eu me preparo muito para isso, eu sempre falo, cara, o que eu posso trazer para essa aula de uma coisa diferente? Uhum. Todas as aulas, sem exceção. Eu tenho medo de entrar naquela sala de aula, cara. Uhum. Então isso eu acho que um pouco da... Assim, eu preciso fazer um negócio muito bom, Sim. porque eu não me considero qualificado para aquilo. Aham. E isso acontece em todos os ambientes que eu vou, cara. Eu tenho que apresentar um projeto importante pro Ciro. Eu fico muito nervoso, eu acho que eu não estou preparado, eu acho que tem que estudar mais. Eu tenho isso ali, um pouco da... E não ir pelo outro lado e dizer assim, cara, eu sou bom pra caramba nisso, eu vou entrar nessa sala e as pessoas têm que me escutar. Então, eu acho que eu tenho isso desde sempre, eu nunca perdi essa coisa. Eu sempre tentei manter a mentalidade do aprendiz, sabe? Sim. Eu tô aprendendo, cara, tô aprendendo. Não, é muito legal, muito legal. Por isso que eu gosto de reuniões com bastante gente ali. A gente tem na Volvo um programa que a gente criou. Não foi RH, não tem dinheiro, não tem nada. A gente se reuniu para ler livros juntos e discutir os livros. É espetacular o que você está fazendo. É uma E coisa... assim, e é incrível, Maurício, o que a gente faz assim, porque o que sai de opinião diferente sobre o mesmo livro. Então é muito rico. Eu tomo notas e notas. A gente... Vou entregar aqui, pessoal, agora, tá? A gente chegou a pensar em publicar um livro sobre isso. Então a gente tem tanto livro que a gente está lendo juntos e discutindo. E por que a gente não joga isso pro mundo? Não estou dizendo que tem que ganhar dinheiro com isso, né? Não é isso, mas assim, vamos dividir um pouco, né? Então eu acho muito legal esse exercício. Eu queria te perguntar, você sempre trabalhou em áreas de finanças e chegou a trabalhar em planejamento. O que na tua cabeça faz sentido, assim, o que seria uma boa área tributária? Quando você pensa assim, poxa, uma área tributária parceira, o que para ti faz sentido que seja uma boa área? Talvez você tenha passado por momentos em que trabalhou com parceria em boas áreas tributárias e outras nem tanto. Então, hoje na tua cabeça, o que é uma boa área tributária? Cara, você sabe que eu trabalhei na área tributária, né? Uhum. Passei por ela e uma das matérias, uma vez que eu dei durante um ano na Unicuritiba a matéria de gestão tributária. Que legal. Acabei sendo professor disso, mesmo não tendo ali a experiência. A minha experiência no Boticário foi muito legal, porque a área tributária era talvez a área mais importante da empresa, cara. Uhum. Tudo passava pelo tributário. Então, quando a gente está falando dessas coisas que tu falou, novos negócios, das decisões estratégicas, quando teve o primeiro planejamento estratégico, né? A área tributária era: eu vou fazer alguma coisa nessa empresa, vou construir uma fábrica nova. Passava pela área tributária a primeira validação. Uhum. Ela participava da construção do business case daquele negócio. Ela participava das decisões de que tipo de produto tinha que ser produzido lá. Sim. Então ela era meio que o centro da coisa, até por conta do Fernando conhecer muito do assunto. E na época o Fábio, que era o diretor tributário do Boticário, conhecia muito do negócio. Assim. Ele conhecia muito, assim, tinha uma visão espetacular ali da coisa toda. Então, para mim, o tributário sempre foi uma das áreas mais importantes. Eu não vi isso em algumas outras empresas que eu vi, algo que eu vi no Boticário, tá? Não vi isso. De fato, o tributário ter uma voz importante dentro da empresa. Sim. Que tomava as decisões, que participava do business, que era estratégico.
Então tinha uma célula lá que chamava, que eu participei dessa célula, inclusive, que chamava Planejamento Econômico Tributário. Uhum. Era uma área que juntava dentro dessa célula as pessoas que cuidavam do M&A, as pessoas que participavam da estrutura de capital, as pessoas que participavam de produtos financeiros e as pessoas que participavam da estratégia de negócio. Uhum. E o tributário era o cara que olhava tudo isso sob a perspectiva tributária de como que eu vou fazer tudo isso aqui funcionar. Sim. Vou fazer a aquisição de alguém. Ok, passa por toda essa turma, um cara vai fazer o caixa, o outro vai olhar de onde vem o funding, qual a melhor estrutura de produto financeiro para o negócio funcionar, mas o desenho do como fazer isso era do tributário. Uhum. Então, eu via o tributário como uma área muito importante, cara, em todos os aspectos, na decisão dos impostos, na negociação com os governos, na estrutura das holdings, de onde entrava isso, né? E eu não vi muito isso nas empresas multinacionais, tá? Uhum. Em todas que eu passei, existe, é bem feito, tá lá. Sempre com um apoio muito forte das Big Fours, ali fazendo a consultoria. Mas diferente do que eu vi no Boticário, que era uma área que, e eu acho que ainda é até hoje, talvez uma das grandes áreas ali da estratégia da companhia. Né? Uhum. E eu acho que o varejo faz isso muito bem. Né? Nas pessoas que eu converso do varejo, existe ali uma área tributária muito mais forte. Vocês perguntam como é que eu vejo. Se eu transpor aqui na mesa o que eu acho que o tributário deveria ser, para mim o modelo ideal era o modelo que eu vi no Boticário. Parceiro de negócios e Parceiro total de protagonismo. negócio. Uhum. O tributário como um cara de negócio, cara. Eu também vi pouco isso. Tirando a turma do Boticário, que era isso, eu não vi isso muito mais em outros lugares, cara. O cara do tributário é um cara de negócio. Sim. É o cara que entende do produto, que entende da estratégia da companhia, de modo geral, que participa ali de uma série de outras coisas. Então eu vejo isso, assim, um tributo. Ainda mais no Brasil, né, com a complexidade que a gente tem, né? Que não é tão fácil, né? Porque tudo permeia pelo tributo, desde o produto que você faz, né? Que a embalagem que vai no produto, o nome que se dá para o produto, aonde se produz ele, tudo isso influencia na tua margem de contribuição daquele negócio. Cara, você precisa ter um planejamento estratégico. A definição de onde vou produzir o meu produto. Site selection. Cara, é o tributário que vai me dizer. É ele que fala assim, cara, produz o carro aqui, porque aqui é melhor o imposto, a logística é melhor fazer por aqui, é uma decisão tributária. Eu acho que isso era muito forte no Boticário, quando eu digo o planejamento tributário no business, porque não era só na produção, era na concepção do produto. Na concepção do produto. Você está concebendo um produto que você ajuda a definir como esse produto vai para o consumidor final. Desde a embalagem até o nome do produto, até a quantidade de produto químico que vai ali dentro, porque isso tudo muda a característica do negócio. Né? Acho que eu vi um pouco disso lá no passado na Kraft também, né? Porque isso também era importante para os caras. Né? Mas acho que eu vejo isso, né? Acho que o tributário como um cara de negócio cada vez mais, né? Sim. Meu caro, muito legal. E eu queria saber quem é o Maurício que não está no LinkedIn. O Maurício deixou de fazer alguma coisa aí hoje num sábado, né? E veio aqui dividir conhecimento, trajetória, inspirar profissionais. Mas quem é o Maurício que não está no LinkedIn? Cara, eu gosto muito de... Eu sou um cara apaixonado por futebol, assim. Eu gosto muito mesmo, assim. Bate uma bolinha ainda. Menos hoje, né? Porque já também não tô mais... Mas eu gosto de esporte, né? Em geral, eu jogo tênis. Joguei tênis bastante tempo na vida quando era pequeno. Tava me preparando agora para fazer um mini triatlon, mas eu tive que abandonar. Esse ano eu vou deixar para o ano que vem. Por uma questão de período. Eu gosto muito de esporte, então eu fiz meia maratona, gosto de correr, gosto de fazer. Gosto muito de jogar, minha filha joga tênis, então acabei voltando para isso, para acompanhar ela. Mas eu gosto muito de futebol, então assim, eu gosto de ir no jogo, eu gosto de ler coisas sobre futebol, eu gosto de escutar narradores diferentes, eu gosto de estudar sobre futebol. Então você pega, eu vou pegar um time antigo lá de 1970, eu estudo aquilo, eu leio sobre aquele negócio, tá? Gosto muito disso, gosto muito de estar ali com a minha família, com meus amigos, sempre que possível nos reunir. Como sou do Sul, né? Então as famílias se reúnem muito, a gente sempre tem churrasco no final de semana, tá? Sim. Então eu sou um cara simples, assim, cara. Eu tenho uma vida simples, eu não tenho grandes coisas que eu quero fazer. Eu gosto de viajar, como todo mundo, né? Acho que a viagem ajuda um pouco você a fazer o reset ali, refletir sobre coisas. Sim. E gosto de ler, cara. Eu leio muito, assim. É uma influência do meu pai, né? Meu pai ele lê muito, inclusive tem um blog dele lá que ele publica os livros dele. Ele foi um executivo, trabalhou na Volvo, inclusive, lá atrás, no passado. E eu gosto muito de ler, cara.
Então eu leio muito assim, mas leio de coisas muito variadas assim. Não, eu leio muito pouco sobre trabalho e tento ler outros assuntos. Gosto de coisas aleatórias, sabe? Coisas que ninguém Eu gosta também. assim. Tipo, ninguém gosta do negócio. Então eu vou lá e começo a me interesso por um determinado assunto, né? E começo a ler sobre aquilo, começo a estudar sobre aquilo, começo a ver coisas sobre aquilo. Sim. Então eu gosto de coisas aleatórias. Minha mulher fala: o que você está estudando sobre esse negócio? Eu falo, pô, sei lá, eu gostei do assunto, achei interessante em algum podcast que eu escutei Sim. e começo a derivar para aquilo ali, né? Muito Gosto de legal. música, gosto muito de música, né? Gosto de muito jazz, então tinha uma época que eu escutava muito jazz, comecei a estudar sobre o jazz, sobre como começou. Então eu vou na profundidade de alguns assuntos Muito legal. que me interessam, assim. Show de bola. E, bom, falando nisso, pitacos culturais. Eu queria saber o que você recomenda aí, já que você lê bastante, eu também gosto de ler bastante. Eu queria acessar a curadoria cultural do Maurício aí. Eu trouxe uma cola aqui, né? Livros, filmes, Põe o que meu óculos você que eu quiser enxergo. indicar. Eu trouxe uma cola aqui, cara, porque eu acho que tinha muita coisa legal para contribuir, que eu vi nesse ano, assim, mas eu vi alguns livros que eu gostei bastante, cara, e eu queria compartilhar. Claro. Um dos livros que eu li que eu gostei muito, que fala um pouco da história do comando e controle, é um livro do D. Rock, Uhum. que é o fundador da Visa. Uhum. O nome do livro é Nascimento da Era Caórdica. Uhum. É muito interessante para você entender a diferença entre o comando-controle tradicional das empresas mais industriais Uhum. para um outro modelo de empoderamento e de trabalho em rede. Uhum. Como funciona isso, né? Então eu gostei muito do livro. Então o D. Rock fala um pouco da história dele. E o que eu acho legal do livro é que ele conversa com ele mesmo durante muito tempo. Então ele conta uma experiência do nascimento da Visa e ele conversa com ele mesmo, as angústias que ele tinha sobre aquele processo. Uhum. Pô, isso aqui não vai funcionar, isso aqui não vai dar certo. Então ele mesmo se fortalecendo. Então é um livro super interessante. Sim. Tem um outro que vai nessa linha ainda, para ser dois assim de trabalho, que se chama Times e Times, que é do general Stanley McChrystal, Uhum. que ele era um militar importante no exército americano na época da guerra americana contra a Al-Qaeda. Uhum. E ele mostra como que ele mudou os times do exército americano, que também era de uma estrutura hierárquica, comando-controle, para uma estrutura de trabalhar em rede. Mas o livro é tão didático que também faz com que a gente tenha uma compreensão mais simples da diferença entre os modelos e de por que o mundo está mudando, né? Então, um livro fácil, rápido, bem interessante de ler, gostei bastante. Uhum. Indo para o lado da biografia, que eu gosto muito, então eu li há algum tempo, mas acho que vale a pena recomendar aqui, que é a biografia do Agassi, para quem gosta de tênis. Sim, que é maravilhoso. Muito boa, maravilhoso. Acho que é uma das grandes biografias que eu vi na vida. Sim. E é uma outra, indo um pouco mais para o lado da gestão, a 11 Anéis do Phil Jackson, para quem gosta de basquete, do lado do esporte. Espetacular. Sim. Phil Jackson, um dos grandes treinadores de basquete da história, sim. com aquele super time do Bulls e depois do Lakers. E é o cara que tem 11 títulos da NBA, mas o interessante do livro é a forma como ele fez a gestão daquelas pessoas. Sim. Ele tinha pessoas muito difíceis, ele liderou aquelas pessoas muito difíceis, contratou pessoas mais difíceis porque ele achava que era importante e conseguiu fazer aquele negócio funcionar, cara. Sim. Então é muito legal o livro sobre a perspectiva de gestão, acho que ali foi muito ensinamento. Muito bom. Tem um livro que eu gostei muito, cara. Eu acho que esse aqui talvez seja a grande recomendação que eu vou fazer aqui, que é um livro chamado A Segunda Montanha, David Brooks. Eu sei. Super livro, cara. Sim. Acho que esse livro me fez pensar na vida, momento de vida, né? Me fez pensar sobre uma perspectiva de que a vida te coloca ali, né? A gente falou muito sobre minha carreira, como é que eu cheguei até aqui. Então a vida te coloca ali numa montanha que vai depender de onde você veio, como é que é a constituição da tua família, quem são teus amigos, o que te influencia, quem são suas referências, e você vai indo, né, cara? Sim. Você vai subindo, você entra num trabalho, naquele trabalho você passa de cargo, não necessariamente é o que você queria fazer na vida, mas você acaba gostando daquilo e vai subindo. Chega em algum momento dessa tua vida que você chega no topo dessa montanha e você fala, cara, e daí, né? E agora? E aí do lado tem uma segunda montanha, que é de fato as coisas que fazem sentido pra tua vida. E essa é a correlação que ele faz entre a primeira montanha e a segunda montanha. Se você pode fazer as duas em paralelo, se em algum momento se migra para a segunda montanha e começa a haver mais sentido na vida a partir da segunda metade da vida. Sim. Então ele conta um pouco isso. Muito interessante, cara. Te gera ali um pensamento, fala, pô, tem muita coisa legal aqui
que influencia, tá? Sim, sem dúvida. Bom, podcast também escuto vários, cara. Uma coisa que eu fiquei bastante... Agora, assim, eu moro em São Paulo, o trânsito é uma coisa que assim, a gente acaba ficando bastante tempo no trânsito. Sim. Mas eu vejo em casa também. Então, eu gosto muito do podcast Puro Malte. Eu adoro Puro Malte. Cara, eu acho que os temas são... Parou até, né? Parou. Faz umas 3, 4 semanas, ou mais, até 5 semanas, talvez. Parou. Eu não sei por que parou, cara. Porque, de fato, assim, eles... Muitas das coisas que eu li, que eu vi, assisti, foi por influência desses caras. Eu assim. também. Porque, de fato, o nível de discussão, o aprofundamento de algumas questões, cara... Eu lembro que teve um episódio que eles falam sobre Proust. Uhum. Porra, eu nem sabia na época o que era. Mas foi tão interessante que eu fiquei quase um mês estudando sobre isso em função dos caras, né? Então, era muito rico. Sim. Era muito interessante. O debate muito interessante de pessoas inteligentes que colocavam ali na mesa as suas fraquezas, cara. É verdade. E lá eles falam muito do Segunda Montanha, né? Falam. O Felipe Miranda, o Rodolfo O Rodolfo faz sempre. Também Eu li o Segunda Montanha por causa... Eu gosto muito do estilo do Rodolfo. Eu me acho parecido com ele. Fazer um cara mais quieto ali, mas que agrega muito valor. E ele falava muito do Segunda Montanha. Eu falei, puta, preciso ver isso, né? E realmente gostei muito, cara. Me fez refletir e me conectou com as coisas que eles falaram ali, né? Sim. Então, espetacular. Uhum. Tem um outro podcast que eu gosto muito, um pouco mais filosófico, para aqueles momentos que assim, cara, quero pensar uma coisa diferente, que também veio do Puro Malte, do Felipe Miranda, chamado Elefantes da Neblina. Eu amo esse aí. Cara, que coisa espetacular aquilo ali, cara. Eu ouço direto. Todo mundo que eu encontro na vida, eu falo, vocês precisam escutar esse negócio. Sim, cara. eu também. Porque eu acho que aquilo ali te ensina muito. Não, e começa por uma questão para mim que é fundamental. Tu não sabe quem que tá falando. Exatamente. Ou seja, o que interessa é o que eles estão discutindo. Nenhum deles ali quer brilhar. Eles não se identificam. Não se identificam. E você sabe que quando eu escutei os primeiros, eu falei, cara, quem são esses caras? Isso. Eu fiquei procurando. Isso. E o Larry B, né, não sei o quê. Eu falei, cara, quem são esses caras? Eles não se identificam. Não se identificam. Então, o que deixa ali mais interessante o negócio, né? Gostei muito, gosto muito, né? Acho que toda vez que eu escuto, me abre a cabeça para uma coisa diferente, né? Saindo um pouco dessa questão aqui, gostava do Mesa para 4, eu gosto muito do Dan Stuba aqui, tá? Eu também. Eu gosto muito do Dan Stuba, eu acho que o jeito dele, o jeito que ele... Como eu gosto de esporte e acompanho o programa do Dan Stuba aqui desde sempre, lá o fim de expediente da CBN, desde 2006, com isso, acho que eu não perdi nenhum a vida inteira. Eu gosto do jeito que ele entrevista, que ele coloca as perguntas. Mas pra mim foi muito marcante a época que ele foi o apresentador do Bola da Vez da ESPN Brasil. Porque o Bola da Vez entrevista jogadores, e aí tem entrevista normal, cara, como é que é a tua vida de jogador, tá? E o Dan Stuba que entrevistava esses caras de um jeito diferente, cara. Ele extraía desses caras um outro lado ali. Sim. Então, eu gosto muito dele. O Mesa para 4, que também tinha o Caio Mesquita. Sim. E trouxe alguns grandes executivos. Eu gostava muito e também acabou. Né? Não sei porque acabou, mas também acabou. E coisas mais leves, eu escuto um da França, o L'Equipe, porque eu morei lá, então de esportes, eu adoro escutar o programa deles. Bom, de podcast eu acho que são esses os que eu mais escuto. Eu vou acrescentar um pra ti aí, então, que eu gosto muito, que é fora de negócios, assim, que é o Provocast do Marcelo Taz. Provocast, boa. É muito legal. Que deve ser o derivado do programa do Provocações do Abujanra. Que era um programa espetacular. Ele termina perguntando o que é a vida. Que é a vida. Eu gostava daquele programa, era um programa provocativo, dava uma angústia quando assistia aquilo, mas ele era muito... Isso. Eu gostava bastante daquele programa. Bom, filmes, eu passei a assistir mais as séries, né, cara, ultimamente, mas eu assisti 2 filmes legais que vieram... Um deles veio de um livro que eu li, que eu gostei muito, chamado O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday, se eu não me engano. E nesse livro, ele traz uma perspectiva ali sobre a história são algumas histórias importantes, e eu tirei dali um filme chamado 42, a história de uma lenda, que é um filme muito legal, que conta a história do beisebol americano no passado, e a primeiro negro que começou a jogar o beisebol americano e que virou uma lenda, inclusive que a camisa 42 foi aposentada em homenagem a esse cara. Então eu gostei muito desse filme, é um filme que tem bastante ensinamento. E indo pelo lado ali de que podemos transformar as empresas, né, cara? Tem um filme chamado O Homem que Mudou o Jogo, com o Brad Pitt. Conheço, maravilhoso. Que pra mim ali o grande ensinamento desse filme o jogo era igual desde sempre, né? E assim, quem vê fala assim, pô, não dá pra mudar nada, né? Acho que o jogo de beisebol era o mesmo, ali tudo tradicional.
E ele consegue trazer uma outra forma de as pessoas enxergarem aquilo. Sim. Então, eu acho que tudo dá pra mudar, né? Tudo dá pra se mudar, tudo dá pra trazer um incremento diferente, novo para as coisas. Com certeza. Séries, eu assisti Succession, gostei muito. Achei muito interessante ali, mundo corporativo. E eu acho que o Succession é uma série que cada um vai ter uma visão diferente sobre aquilo. Que é que achei mais interessante. Se eu comentar com você as minhas percepções, provavelmente elas vão ser diferentes das tuas. E que eu achei muito interessante por isso, né? Eu gostei da série o Last Fly do Carlos Ghosn, porque trabalhamos na Renault. E o Last Fly é o que está na Globoplay, mas tem o outro que está na Netflix. Eu gostei mais do da Globoplay ali, com uma perspectiva, uma visão mais dele da coisa. Tô assistindo o Working do Obama, tô achando legal. Tá na Netflix. É pequena, curta, tem poucos episódios, mas tô achando bem legal. É o Obama falando um pouco da perspectiva do trabalho mais simplificado, a vida dessas pessoas no trabalho mais simplificado e a importância que elas têm no dia a dia, mas que ninguém dá tanta importância para aquilo, né? Então é legal, é reflexivo também. E saindo disso, eu assinei um negócio chamado CEO Academy, que é do Antônio Maciel Neto. Sim, ex-Ford. Ex-Ford. Ele criou um negócio chamado CEO Academy. Tô gostando bastante. Tem um monte de CEO lá, contando as histórias, contando as experiências. Então, tô gostando. Acho que tá bem interessante, assim, por esse lado da experiência, de você ver o que essas pessoas fizeram, né? Sim. Eu gosto da história, assim, eu não quero saber muito o que elas fizeram, mas quero saber muito mais de como elas pensam. Esse é um pouco da dinâmica que eu gosto, assim, quando eu tô lendo biografia ou vendo coisas como essa, né? Sim, excelente. Meu caro, fechamos aqui com chave de ouro, Maurício. Muito obrigado aí pela tua generosidade, pela tua agenda. Um sábado aqui nos visitar. Fiquei muito feliz com a tua presença, com as tuas indicações. Saio daqui te admirando mais ainda por conta da tua trajetória, com toda certeza. Fica aqui, né? A gente vem conversando agora, trocando ideia. Fico muito agradecido com a tua lembrança também por ter de alguma maneira me colocado em contato aí com o pessoal de ensino também. E para mim é uma satisfação poder trocar ideia com gente como você, com a tua turma lá. É muito bom, aprendo demais com isso. Eu tenho os avisos finais aqui para dar, coisa simples. Eu acho que uma dica que eu dou para você é o seguinte: o Maurício veio aqui, ficou mais de uma hora conosco falando sobre a trajetória dele, que é inspiradora. E a mínima reciprocidade que você poderia dar é dar um joinha nesse episódio, curtir, nos seguir nas redes sociais, no YouTube, dar os 5 estrelas no Spotify. Nas redes sociais eu estou como Augusto Flores Oficial, no Insta, no LinkedIn e também no Facebook. Meu website é www.augustoflores.com.br. Você também me acha no WhatsApp 41995693841. Se você quiser comprar meu livro, procura na editora Viseu ou também na Amazon. MTX Educação é a nossa ousadia para trazer o mercado para dentro da sala de aula. Você, como eu falei, você não vai ter aula com mestre, com doutor, com nenhum erudito, mas você vai ter aula com gente que pega problemas e resolve. Você vai ter um curso, por exemplo, de gestão de riscos e oportunidades tributárias de 4 horas. E você tem isso aí no mercado normal aí de educação, 60 horas, 200 horas, não precisa nada disso. Em 4 horas você vai aprender um pouquinho do caminho das pedras. E um agradecimento especialíssimo de sempre a Bravo. A Bravo é uma Textec que me patrocinador master desse podcast, com mais de 10 anos de mercado, atende cerca de 6 mil CNPJs nesse país em BPO, fazendo provocações na sua rotina contábil, fiscal, folha de pagamento, transformação digital. Se você quiser um contato lá na Bravo, você pode mirar o seu celular aqui nesse QR Code. Ali tem uma landing page da Bravo, e você também pode mandar um e-mail para eles no manicomiotributário@bravocorp.com.br. Muito obrigado.